Olá, sejam todos bem-vindos para a resolução de mais um vídeo aqui no canal. Essa é outra questão de química do SSA 3 2026, SSA 2, perdão, 2026, tá? Tá na playlist de SSA 2. E já antes de começar a resolver a questão, peço que, por gentileza, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, né? Estamos iniciando esse novo projeto para resoluções não só de vestibulares que são difíceis de encontrar resolução aqui no YouTube, como o SSA, como a UNEB, como também para didáticos, tá? Alguns tradicionais livros do Feltre, do Tópicos de Newton e tudo mais, tá? Tópicos de Física, do Galileu e... Não, do Newton, né? E por aí vai. Então, é isso aí. Se tiver alguma sugestão, algum feedback, também tem uma aba de comentários aqui embaixo, caso você sinta a necessidade de expressar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Cloreto de prata é um sal de diversas aplicações, como na fotografia e na medicina, como antídoto na contaminação por mercúrio e na fabricação de instrumentos cirúrgicos. Uma característica físico-química de destaque dessa substância é a sua baixa solubilidade em água. Então, ele afirma que o cloreto de prata tem uma baixa solubilidade em água, com o KPS catalogado na literatura com o valor de 1,80 vezes 10 elevado a menos 10. Então, beleza, né? O que acontece? Me perdoem o barulho de fundo. Minha cachorrinha tá aqui brincando, viu? Então, vamos lá. Aí ele me pede a alternativa correta. Eu sei que esse sal ele apresenta uma baixa solubilidade, porque ele me afirma aqui. E ele me indica também o KPS catalogado. Detalhe, gente, isso aí poderia ser uma pegadinha muito bacana. O que é que significa, portanto, esse 1,80 vezes 10 elevado a menos 10, que é, portanto, o KPS, tá, do cloreto de prata. Significa que não representa, na verdade, a solubilidade dele, tá? Ele representa, na verdade, o produto de solubilidade, que é o KPS, né? Então, o que é o KPS? É basicamente um número, um exemplo desse, né? Que me diz até que ponto esse sal consegue se dissolver antes de parar. Exatamente. Então, ó, o cloreto de prata, certo? Em estado sólido, né? Porque ele vai ser em estado sólido. Então, ele vai ser transformado, portanto, nos seus íons Ag+, e Cl-, não é isso? Então, o KPS, ele me indica o seguinte, o KPS, tá? Desse composto aqui, ele me indica, portanto, que a gente vai ter a concentração do íon prata vezes a concentração do meu íon cloro. E isso aqui vai ser igual ao valor que ele me afirma, que é de 1,80 vezes 10 elevado a menos 10. Então, até que ponto esse sal consegue se dissolver antes de parar? Então, é um número muito pequeno, portanto, por sua vez, e isso classifica, portanto, um sal que ele é muito pouco solúvel. Então, sal pouco solúvel. Certo? Então, vamos analisar as alternativas. Já falamos um pouquinho a respeito do KPS, tá? E o que a questão tá retomando, né? O que a questão tá me falando, me perguntando é a respeito desse sal do cloreto de prata. E a gente já sabe que, portanto, que ele é um sal que quando eu coloco na água, ele não vai dissolver. Exemplo de um sal que, aparentemente, né, tem uma fácil dissolução ali na água, né? Que seria, por exemplo, o sal de cozinha. Por exemplo, o NaCl, que é o sal de cozinha que utilizamos. O que acontece? Ele tem uma alta solubilidade, então a gente consegue dissolver o NaCl facilmente. Já o cloreto de prata, não. Aí, em relação a isso, eu vou julgar a alternativa correta. Aí, vamos lá. A letra A diz o seguinte. Podemos assumir que a solubilidade desse sal em água é de 1,80 vezes 10 elevado a menos 10, visto que esse é o valor do seu produto de solubilidade.
Por que tá errada? Gente, o KPS, né, que é esse carinha aqui, ele é diferente de solubilidade. Então, ó, é diferente de solubilidade. Por exemplo, eu falo que, por exemplo, a velocidade máxima de um carro é, sei lá, 60 km por hora. E a distância que ele percorre, vamos supor que seja 80 km. São fatores diferentes, são situações diferentes. Então, portanto, eu não posso afirmar que o KPS, tá? Ele é igual à solubilidade, tudo bem? Então, o KPS é totalmente diferente a quantidade que vai ser dissolvida, não é isso? Então, a solubilidade, ela precisa ser calculada a partir do KPS, tá? É importante que ela seja calculada a partir do KPS, mas não ser confundida propriamente dita com ele. É um fator que a gente usa, não é isso? Então, isso é um erro conceitual muito grave, né? Vamos lá, então. No final, eu acredito que eu vou dar um outro exemplo para poder ficar mais interessante essa letra A, mas vamos tentar entender o porquê a B tá errada. Tá errada. A solubilidade do cloreto de prata em água é baixa devido ao tamanho do átomo de prata em relação ao átomo de cloro. Logo, aumenta quando mais água é adicionada, portanto, ao sistema. Então, ele está falando que a gente tem essa diferença, na verdade, ausência de solubilidade do cloreto de prata, porque temos um tamanho atomístico diferente em relação ao cloro e logo aumenta quando mais adiciona aí água ao sistema. Qual é o erro da B? Porque, primeira coisa, o tamanho do átomo não tem capacidade de definir o quanto mais solúvel uma substância ou não. Não influencia, tá? Não tem nada a ver o tamanho do átomo sendo influenciado aí como uma alternativa válida para influenciar na solubilidade. Segundo ponto, solubilidade, gente, depende do equilíbrio químico. Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei duas setinhas, né? Duas setinhas, uma dupla de setas. Isso representa, então, basicamente um equilíbrio aí químico que vai ter em uma reação. Eu vou dar um exemplo, tá? O ouro, uma característica simples, tá? O ouro é pequeno, em relação às duas características que eu apontei do porquê essa alternativa está, portanto, errada. O ouro é pequeno. Ele não vai dissolver porque o ouro é pequeno. O ouro é pequeno, não dissolve, certo? Isso é um fato. O ouro é pequeno, ele não vai se dissolver. Só que o açúcar é grande, mesmo assim ele vai se dissolver. Então, o tamanho, de fato, não explica nenhuma relação aqui. Então, o que caracteriza, portanto, a solubilidade vai ser uma característica adicional aos íons deles, tá? Então, vamos entender mais profundamente nas outras demais alternativas. Então, isso não tem nada a ver com o tamanho, tá? Nada a ver com o tamanho. A presença, e a mesma coisa, por exemplo, se eu pegasse as proporções, tá? Iguais de NaCl, que é o sal de cozinha, mesmo proporções, por exemplo, do cloreto de prata. Se eu pegasse as mesmas proporções, independente se tem um átomo maior, menor ali, a gente vai ter características próprias da substância, não devido ao raio atômico dela, enfim. Não tem nada a ver. A alternativa C. A presença de íons prata ou cloreto no meio aquoso, antes da adição do cloreto de prata, então eu adicionar, né, na verdade, ter íons prata ou cloreto no meio aquoso, antes da adição do cloreto de prata, diminui a solubilidade devido ao efeito do íon comum. Essa questão, ela parece ser certa, tá? Mas ela não é a melhor alternativa, tá? E quimicamente eu posso afirmar que essa frase está correta. Só que ela não vai responder o que a questão quer, tá? A questão quer, então, portanto, um dos motivos, né, por trás dessa solubilidade. Meio que implicitamente é isso que a questão está me pedindo. O que é o efeito do íon comum que ele está me falando? Se eu tenho Ag+, que é, portanto, o meu, né, aí,
meu íon de prata, ou Cl-, na água, o cloreto de prata vai se dissolver menos, né? Porque eu já vou ter o íon de prata ou então o íon de cloro na água, então eu ia ter uma dissolução menor do cloreto de prata. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a água, tá? Mais o cloreto de prata vai dissolver um pouco. E se eu pego, portanto, a água agora dessa vez, mais o NaCl, mais o cloreto de prata, eu vou ter uma dissolução ainda menor, por causa do efeito íon comum, tá? Só que não é o que a questão tá me pedindo diretamente, tá? Ela pede a melhor interpretação dessas informações que aqui é dada no texto, né? E outra coisa é que também não é uma regra geral isolada, não posso afirmar todas as vezes esse efeito do íon comum, tá? Então, é isso aí. Então, letra C está errada também, incorreta. Então, vamos lá. Letra D. Olha só que interessante. A letra D diz o seguinte: a pressão é uma grandeza termodinâmica que influencia diretamente na solubilidade. Logo, em pressões maiores, como 4 atm, o cloreto de prata se torna solúvel em água. E aí, gente, tá certa essa alternativa? Por que ela tá errada? Gente, a pressão ela só influencia gases. A pressão não influencia sólidos. Então, apenas gases. E não sólidos. Então, portanto, a gente tem uma alternativa errada aqui, certo? E por fim, a alternativa certa. Só por uma base, por ter um embasamento maior na resolução da questão da alternativa D, eu vou pegar o exemplo do refrigerante. O refrigerante é a gente tem um gás, né, dissolvido ali no refrigerante para justamente propiciar todas as características de um refrigerante. Então, a pressão nesse líquido vai importar bastante, porque a gente vai ter um gás, então, embutido nesse refrigerante. Agora, quando eu adiciono um sal sólido na água, antes sólido, eu adiciono vai lá na água, a pressão ela não muda nada, não vai interferir nada no meu sistema. Se eu acabar aumentando, diminuindo a pressão, vai continuar sendo água com sal, tá bom? Já, então, levando em consideração o cloreto de prata, vai acontecer a mesma coisa. Então, como ele é sólido, a pressão acaba sendo também irrelevante, tá? No meu sistema. E agora, até que enfim, a alternativa correta. Adição de íons sódio e nitrato, que formam sais solúveis com os íons provenientes do cloreto de prata, aumenta a solubilidade sem ocorrência de reação química. Vamos para a alternativa certa. Por que essa alternativa está correta, então, do ponto de vista químico e porque ele então favorece, por exemplo, para que a gente não tenha uma solubilidade tão avantajada assim. Eu vou dar um exemplo a respeito, tá, do nitrato de sódio. Nitrato de sódio é esse camarada aqui, o NaNO3. E eu vou adicionar esse carinha aqui na água, tá? Detalhe, tá? Só pra gente não se confundir, o Na+, ele não é a prata mais, e o NO, o íon também, NO3, ele não vai ser o íon cloreto, tá? Nem deles, então, ele é um íon comum ao cloreto de prata. A gente nem tem cloro aqui, e a gente nem tem prata aqui para ter o efeito do íon comum, tá bom? Então, vamos lá. O que tá dizendo? Então, por que isso aumenta a solubilidade? Ou diminui, ao eu pensar, portanto, no nitrato de sódio, se diz que se dissolve totalmente, né? E por que isso, de fato, aumenta a solubilidade do cloreto de prata? Não é isso? Vamos lá. O cloreto de prata, vamos pensar da seguinte forma: o cloreto de prata, ele quer se dissolver, né? Então, ele quer se dissolver, mas o que acontece?
o equilíbrio químico, ele vai assegurar, esse equilíbrio químico aqui, assegura que ele não se dissolva, tá? Então, esse equilíbrio químico vai permitir que a gente tenha, né, o equilíbrio químico, uma certa insolubilidade do sistema, tá? E é o que acontece, a gente vai ter um equilíbrio, portanto, seguro do cloreto de prata. Então, se não vamos colocar, por exemplo, íons comuns, como afirmava a minha letra C, se a gente coloca, por exemplo, o próprio nitrato de sódio, o que é que vai acontecer? O equilíbrio, ele não é, tá? O equilíbrio, ele não vai ser bloqueado. Então, eu não vou parar de ter esse equilíbrio, tá? Então, a presença de outros íons e tudo mais, como, por exemplo, o sódio, enfim, o nitrato, o que vai proporcionar para minha equação, para minha reação química? Vai proporcionar, portanto, a presença de outros íons, o Na+, e o nitrato aqui menos, né, que vai ajudar a carregar o próprio meio. É como se fosse realmente uma reação de equilíbrio químico. Então, se eu tenho a presença de outros íons agora, em conjunto com o cloreto de prata, eu vou ter, portanto, não vou ter o efeito do íon comum, porque são íons diferentes, e eu vou ter a presença de outros íons, que é, por exemplo, o sódio, né? O Na+, e o nitrato menos, que vai ajudar a carregar, portanto, o meio reacional. Então, resultado, quanto mais cloreto de prata consegue se dissolver, então, isso vai acontecer justamente por causa desse aumento aqui nesse exemplo da questão, do nitrato de sódio. Não da questão, mas um exemplo aqui que eu dei oralmente, tá? Então, olha só. Isso vai favorecer, portanto, fazer com que o equilíbrio, a gente tenha basicamente um equilíbrio químico aí, que vai ser mais desequilibrado, digamos assim, certo? Então, isso vai favorecer com que o cloreto de prata consiga, portanto, consiga se dissolver no meio, tá? E essa dissolução do cloreto de prata, por meio desse desequilíbrio, portanto, vai favorecer justamente aí a dissolução. Então, a gente vai ter sem formação de precipitado, que seriam então as características da dissolução do cloreto de prata. E eu vou ter sem uma reação química nova, tá? Então, vamos lá. Pegando um outro exemplo e fazendo aqui um outro exemplo para ficar mais claro, eu tenho água pura mais o cloreto de prata. Eu tenho a água mais o NaCl, que é o cloreto, o famoso sal de cozinha, né? Aí a gente tem o cloreto de prata novamente, água, o nitrato de sódio, mais o cloreto de prata. Certo? Então, o que vai acontecer nesses meios? Então, o que acontece, portanto, nesses meios aqui? Vamos lá. Por uma interpretação básica que eu disse pelos efeitos do íon comum e tudo mais, quando eu tenho, portanto, a água pura, que vai estar aqui, mais o cloreto de prata, a gente vai ter que vamos dizer, portanto, que dissolve um pouquinho, né? Dissolve um pouquinho, na verdade, que foi o que a própria questão me disse. Dissolve pouco, né? Quando eu tenho, por efeito dos íons comuns, né? Aqui, a água mais o famoso sal de cozinha e mais aqui o cloreto de prata, por uma questão de íon comum, que eu vou ter então íons comuns de cloro, tanto quanto no NaCl e tanto quanto no cloreto de prata, eu vou ter uma dissolução muito menor. Então, dissolve menos ainda, certo? Agora, quando eu pego a água, nitrato de sódio e o cloreto de prata, eu vou ter uma dissolução maior, porque esse equilíbrio vai ser meio que quebrado. Então, vai dissolver mais, porque eu não vou ter o efeito do íon comum.
certo? Então, a gente vai ter íons diferentes que vão aí se compactuar na reação e vai facilitar, então, a sua solubilidade um pouquinho maior, tá? Mas não completamente também, certo? Voltando para a alternativa A, que eu acredito que pode ter ficado um pouco, né, incompleto ou então incongruente, o erro da alternativa A falava a respeito, portanto, do cloreto, né? Que a solubilidade desse sal em água, visto que o valor do seu, visto que esse é o valor do seu produto de solubilidade. Só retomando um outro exemplo, por acaso não tenha ficado muito claro. O que acontece aqui? O que acontece é que o KPS não é a solubilidade, como eu já disse. KPS vai ser um número fixo, tá? E essa solubilidade, na verdade, é uma quantidade que pode ser calculada, tá? O KPS e a solubilidade estão relacionados? Estão, mas não são a mesma coisa. É a mesma coisa que, por exemplo, eu pegar a receita para fazer um bolo, e a receita para o meu bolo seria, portanto, o meu KPS, e eu vou ter ali, na verdade, a quantidade de bolo já feita, que vai representar, portanto, a minha solubilidade. Então, concorda comigo que a receita não é o bolo, então não posso afirmar que a solubilidade é o KPS, né? Só que, através da receita do bolo, eu vou ter como calcular quanto do bolo que eu vou realizar, que eu vou fazer. Poxa, se eu tinha antes uma proporção para fazer um bolo de 3 ovos, sei lá, meio litro de leite, de acordo com a nova quantidade que eu vou ter, a nova quantidade de bolo que eu vou ter, eu vou conseguir modificar essa receita de modo a, então, conseguir realizar a receita de bolo, só que com quantidade aí de itens menor. Então, por exemplo, o exemplo número 1, um sal muito simples, que é o famoso cloreto de prata, né, que eu desenhei aqui na reação química, nesse equilíbrio químico. E ele me disse que é esse aqui o KPS dele. E, na verdade, não é a solubilidade real. Como que eu poderia calcular a solubilidade real? Vamos chamar aqui a solubilidade S da solubilidade, portanto, real, certo? Como que eu faço, portanto, para calcular? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o cloreto de prata se dissolvendo, tá? Então, a gente vai ter uma solubilidade S para o Ag+, e eu vou ter também uma solubilidade diferente, né? Para o Cl-, porque eles vão se dissociar. Então, o que acontece? Para montar o KPS, né? A gente, para poder montar a solubilidade, a gente elevaria o S ao quadrado, não vem ao caso de resolução da questão, é só para entender de fato a diferença, que seria, portanto, 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, isso aqui é conforme o KPS, tá? E a solubilidade, no caso, seria a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Então, eu vou ter que meu S seria, portanto, 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 aproximadamente, tá? Então, isso aqui, unidade de medida seria o quê? Mol por litro, né? Então, isso aqui eu quero que vocês percebam que o KPS, ele representou que o KPS era 10 elevado a menos 10. E como se a solubilidade, portanto, é 10 elevado a menos 5? Então, percebam que não são iguais. Se fossem iguais, né, a gente teria, portanto, uma similaridade. Então, como a letra A e a são iguais, eu posso afirmar que essa questão está incorreta, né? A mesma coisa se aplicaria, por exemplo, para outros sais, certo? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E tenha ficado clara essa explicação. Novamente, é uma questão que exige, sim, um conhecimento prévio para entender. Conhecimento prévio bastante de físico-química, porque mexe aí nas alternativas com várias características da físico-química, tanto quanto a pressão máxima de vapor, que poderia ter caído também, no caso, mais a respeito da pressão de forma geral. Então, ele fala também a respeito das características, né, atomísticas, de tamanho, né, dos átomos e tudo mais.
Ele aborda o equilíbrio químico entre a reação. Então, é importante ter essa química bem consolidada. E eu digo sempre que o SSA não é uma questão, não é uma prova única. Ah, vou fazer o SSA2, vou estudar só pro SSA2. Mas você precisa ter uma base muito boa do 1 para poder conseguir fazer o SSA2, porque é uma ramificação bem abrangente das áreas não só da química, como da biologia, da física, tá? Então é importante. Eu espero que tenha ficado entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe embaixo aqui nos comentários que eu posso tentar tirar essa dúvida, tentar dar outros exemplos. Se você ficou com a dúvida também extra e não quer esperar, né, o retorno, seria interessante dar uma olhadinha. Tem muitas aulas boas aqui no YouTube. E recomendação, como eu sempre deixo no final de um vídeo, é o canal Marcelão da Química. Dá uma pesquisada aqui no YouTube, ele tem playlists completas para todos os 3 anos do ensino médio, de todos os assuntos de química que você pode imaginar. Tá bom? Então, tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo.